E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os principais desafios que eu enfrentei para me tornar um trader profissional. Então fiquem de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês sabem que esse é um assunto muito importante, muita gente já me perguntou sobre isso, sobre os desafios, e muita gente acha que o principal desafio foi encontrar uma boa estratégia. A estratégia, aprender sobre o mercado, tendências, price action, e desenvolver uma estratégia que funcionasse de acordo com o time frame que eu queria operar, e de acordo, enfim, com o que eu buscava, não foi tão difícil quanto aprender qual é o funcionamento real do mercado financeiro, como funciona realmente o ambiente de trading. Muita gente acha que vai ganhar dinheiro com estratégia. Algumas pessoas acham que vão ganhar dinheiro com uma estratégia seguindo uma gestão de risco. E pouquíssimas pessoas sabem que elas vão ganhar dinheiro se elas usarem uma boa estratégia com gestão de risco e com a mentalidade adequada. E são essas pessoas que trabalham com esse tripé que estão realmente ganhando dinheiro. E poucas pessoas sabem realmente como funciona o mercado. Porque elas até sabem, mas elas não querem aceitar as coisas como elas são. Então poucas pessoas aceitam com maturidade o funcionamento das coisas. Não existe certo, não existe errado. O mercado ele é o certo. Você pode fazer tudo seguindo as premissas da sua estratégia e as coisas darem errado. Você pode fazer todos os dias a mesma coisa e no final do mês perder dinheiro. O mercado ele não é fácil e você pode responder tudo isso da forma que você quiser. Então tudo depende de você. Ou você pode continuar confiando na sua estratégia, confiando na sua gestão de risco e sabendo que você está fazendo certo e que se você continuar repetindo tudo aquilo de forma recorrente, você vai ganhar dinheiro no final das contas. Ou você pode deixar toda a sua confiança ser abalada e você mudar todo o seu emocional, mudar as coisas, sair das operações ganhadoras muito rápido, manter operações perdedoras por muito tempo. Enfim, tudo depende de você. O seu emocional ele diz na verdade, como as coisas vão funcionar, porque é você que toma todas as decisões. No momento que você entra numa operação, se você não quiser sair nunca, você nunca vai sair. Se você quiser ficar lá comprado e perdendo dinheiro, você pode ficar comprado. Se o mercado estiver caindo, até perder tudo. É muito difícil, porque todas as decisões dependem de você. E é muito difícil, no final das contas, um trader, principalmente um trader iniciante, aceitar que, eu fiz tudo certo, eu seguindo, enfim, o que eu tenho que seguir, e as coisas deram errado. E eu estou tomando um prejuízo e eu tenho que zerar esse prejuízo agora, porque eu tenho um sinal de saída bem claro na minha estratégia que está falando, quando isso acontecer é para eu sair, é para eu zerar, pronto, acabou, eu vou sair da operação. É muito fácil você ficar com a esperança de que o mercado vai retornar para onde você queria. Muito fácil, porque tudo depende de você. Se você quiser abrir outra operação, mais uma, é muito difícil. Realmente, eu não vou falar para você que é fácil, e esse foi um grande desafio, aprender como isso funcionava. Só que eu aprendi rápido. Por mais que fosse um desafio, eu aprendi rápido, porque eu olhei e simplesmente percebi que a maior parte da galera estava perdendo dinheiro. Então tinha que ter alguma forma, alguma coisa que quem ganhava dinheiro, porque não é possível que está todo mundo perdendo, senão não ia ter mais mercado. Tinha que ter gente ganhando. Então aí eu fui pesquisar, fui começar a entender, e aí eu fui chegando a essas conclusões. Cara, no final das contas, a nossa mentalidade e o nosso emocional é o que vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. É claro, muita fé em Deus, muito trabalho, fazer as coisas da forma certa e tá ali controlado, tá com o emocional controlado e entendendo e respeitando o funcionamento das coisas, como elas realmente funcionam. Você acha que vai cair, vai subir, você acha que vai subir, vai cair. O mercado é caótico, não tem previsibilidade, a gente está trabalhando num ambiente totalmente imprevisível. As pessoas têm dificuldade em entender tudo isso. E só quando você está operando, você passa a entender. Você pode ouvir o que eu estou falando, mas possivelmente você só vai dar o próximo passo quando você tiver uma primeira perda grande ou quando você tiver um determinado momento de tilt, Ctrl Alt Del, não sei o que eu estou fazendo, eu fiz tudo errado, e aí você vai olhar aquilo e vai falar, cara, o Murilo falou. Eu me descontrolei. Já pode ter acontecido esse tipo de coisa, Você começar a abrir uma posição atrás da outra, querendo se recuperar, e aí, era só você ter zerado a operação. Se você zerasse a operação de acordo com a sua estratégia, de acordo com aquilo que a sua estratégia estava falando, você não tinha se colocado em toda essa nova situação onde você está perdendo muito mais dinheiro do que você estava disposto a perder. Esse é o principal desafio. De verdade, não é aprender price action, aprender estratégia, aprender como funcionam os candles, nada disso é tão difícil que ninguém consiga aprender. Uma coisa que é muito difícil, que as pessoas às vezes passam uma vida sem aprender e por isso elas nunca têm sucesso no mercado, é a questão
da mentalidade, do emocional, de entender que o mercado não te deve nada, absolutamente nada. A gente foi condicionado dessa forma. A gente era criança, né? E aí tudo que a gente fazia certo, a gente recebia algo em troca de bom. Quando a gente foi para a escola, a gente fazia as coisas certas e tinha uma nota boa. Quando a gente passou a trabalhar, ou enfim, todo o processo foi: eu faço as coisas certas, eu tenho uma determinada remuneração, eu ganho alguma coisa em troca. O mercado não te dá nada em troca. O mercado ele simplesmente te atropela. Você pode fazer tudo certo e perder dinheiro. E isso começa a te frustrar de uma forma que você fala: cara, eu não acredito que eu estou seguindo tudo, minha estratégia, eu já vi isso 20 vezes acontecendo, por que nessa vez eu estou errando? E você não entende que cada trade é um trade, cada situação é uma situação totalmente diferente, com traders, players e movimentos totalmente diferentes de mercado. Cada momento é um momento, é realmente um processo, né? Eu poderia ficar aqui muito tempo explicando que é um processo. E esse foi o principal desafio, né? Eu aprendi rápido porque eu quis aprender, porque eu percebi que, cara, ou eu aprendia ou ia ser mais um que eu ia perder dinheiro. E eu não queria ser mais um a perder dinheiro. Então, todos os meus altos e baixos, né, durante o processo de altos e baixos, eu saí do mercado por um tempo, inclusive, não queria mais operar. E não foi necessariamente uma questão de perder dinheiro, foi uma questão de frustração, de não ganhar pouco, de não entender como as coisas funcionavam. Então todo mundo tem essas etapas, né? E aí quando eu voltei eu falei: não, cara, as coisas dependem de mim, eu faço as coisas porque eu estou sob controle, eu que abro a ordem, né? Depois, claro, o resultado eu não posso controlar, mas eu posso controlar quando eu vou entrar, quando eu vou sair. Então, né, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou colocar limites de ganho, de perda, enfim, eu sei o que eu estou fazendo, cara. E aí você vai, né, se acostumando, você vai aprendendo, até uma hora que você supera esse desafio e todo mundo vai ter que superar. Eu acho que assim, que não existe um trader que é consistente que não superou esse desafio. Ganhar dinheiro algumas semanas, alguns meses é fácil. Você permanecer no mercado com altas e baixas, ganhando alguns meses, perdendo outros, ganhando alguns anos, perdendo outros anos, isso sim define um trader profissional, um cara que realmente vive de mercado. Então eu acho que esse é o primeiro desafio, um desafio bem longo, como você percebeu, mas é o primeiro e principal desafio. Segundo desafio é entender sobre gestão de risco, né? Eu acho que a grande sacada, né, que eu tive depois de apanhar muito no mercado foi aprender a seguir uma gestão de risco de forma disciplinada e, cara, não mudar a minha opinião, a não ser que minha estratégia mande. Então, eu sou disciplinado mesmo, ao ponto de, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou sair e ponto. Muitas vezes eu vejo o mercado indo totalmente ao meu favor depois de 2 minutos, vejo. Isso acontece várias vezes, mas eu não mudo minha gestão de risco. Gestão de risco é tudo. Por quê? Porque quando a gente trabalha no mercado, como eu falei para você, é totalmente caótico, você não sabe o que vai acontecer. E aí você busca determinadas situações para tentar ganhar dinheiro nessas situações, porque você percebe que quando elas acontecem, existem maiores probabilidades, né, de um determinado resultado do que outro. Então, quando acontece isso, isso e isso, na maior parte das vezes o mercado continua caindo, então eu vou entrar. Quando ele continua caindo, ele chega até determinado ponto. E aí nesse ponto eu estou ganhando $200. E quando dá errado e ele volta, eu saio quando eu estou perdendo 100. Você tem uma gestão de risco, né, ou um risco-retorno, porque gestão de risco é muito mais amplo, mas você tem um risco-retorno de 2 para 1. Como assim 2 para 1? Eu arrisco $100 para ganhar 200. Então, se você acertar 35%, 40% das operações, você está ganhando. Se de 10 operações você errar 6 e acertar 4, você está ganhando, né? Então, porque nessas 4, em cada uma delas você vai ganhar $200, ganha 800. Nas 6 que você perdeu, em cada uma delas você perdeu $100, perdeu 600. Então, 800 menos 600, $200 no seu bolso. Então, você não precisa acertar muitas operações. Você precisa trabalhar com um risco-retorno positivo, com uma gestão de risco adequada, né? Então, isso é muito mais importante do que necessariamente acertar. E muitos traders querem acertar. Esquece acertar. Você tem que trabalhar com probabilidade, com uma cabeça, uma mente muito disciplinada em relação ao que você tem que fazer. Se as coisas derem errado 5 vezes consecutivas e você aplicar a mesma estratégia na sexta, você está pronto para ganhar dinheiro de forma consistente. Porque é muito fácil, né, falar aqui para você. Difícil é fazer, difícil é você aplicar a sua gestão de risco, continuar fazendo, seguindo a sua estratégia e tal. Esse é o segundo desafio, eu acho. Seguir e se manter fiel à sua gestão de risco. As pessoas erram uma operação, duplicam o tamanho, né, você acha que vai recuperar tudo que você perdeu em uma semana, num dia. Então isso acontece. Então esse é um ponto-chave, um desafio que você vai ter que transpor e você só pode fazer isso sozinho.
Terceiro desafio foi encontrar um mercado que eu realmente gostasse, que eu realmente me desse bem. Não que eu não tenha me dado bem no mercado de ações, na verdade foi um mercado que eu comecei, que eu me dei melhor em termos financeiros rápidos, né? Porque eu peguei uma tendência muito forte de alta no mercado em 2009, na recuperação da crise de 2008. Então ali percentualmente, por tempo, foi provavelmente quando eu ganhei mais dinheiro. Então eu gostava de operar no mercado de ações, eu gostei de operar no mercado de índice futuro, porém eu não me encaixei bem, não gostei, eu percebi que nos momentos de tendência era muito fácil, era legal, dava para ganhar dinheiro, mas quando o mercado não entrava em tendência, que é a maior parte do tempo, você só tinha dois ativos, ou o índice futuro ou o dólar futuro, e isso para mim era horrível, até que cheguei no mercado de Forex, né? Então eu acho que no mercado de Forex sei lá, me encontrei. E esse foi um desafio, mas ele foi um desafio até relativamente simples, porque hoje em dia, na época que eu operava, né, eu comecei operando, eu trabalhava no banco, depois eu fui para a corretora, operei minha grana própria só por bastante tempo, e depois vim operar Forex, tive uma empresa, e durante todo esse processo as coisas mudaram muito. Eu não tinha tanto acesso quanto as pessoas têm hoje, né, à informação. Pensa que quando o Coringa começou em 2012, eu já entendia muito de mercado, né, relativamente, sem ser preso no SUS, mas eu já entendia bastante de mercado. E, cara, não existia canais do YouTube explicando como a gente explicava. Então, as coisas mudaram completamente. Hoje você abre o YouTube, internet, você aprende muito, né? E talvez se eu tivesse a escolha lá no começo, eu já teria testado todos os mercados e teria chegado à conclusão do Forex muito antes. Mas você pode testar, você pode utilizar uma conta demonstrativa e testar todos os diferentes mercados para ver qual você melhor se encaixa. Não necessariamente o que funciona para mim vai funcionar para você. Eu vejo muitas pessoas criticando o mercado e falando muito bem de outro, elogiando porque elas operam aquele mercado, e eu vou falar sinceramente, eu falo os pontos realistas porque eu opero Forex. Todo mundo sabe, eu tenho um vídeo inclusive falando disso, e existem pontos positivos e negativos. Os pontos positivos para mim são muito maiores do que os negativos comparando com outros mercados, mas você pode encontrar outros pontos positivos em outros mercados. Então, eu acho que esse foi também um desafio, encontrar. Mas já não foi um desafio tão difícil, por quê? Porque eu já estava meio que dentro do mercado. Então, era mais uma coisa assim, é legal, gosto de operar isso, mas, putz, não é o que... Sabe quando não é... Eu não sei explicar, não era aquilo realmente que eu estava 100% confiante, 100% confortável, não era aquilo que eu acordava e falava, beleza, eu sei o que eu estou fazendo, 100% vai que vai, vamos tal. Era uma coisa de muitos altos e baixos, né? No mercado de ações não tanto, mas no índice futuro era uma coisa de muitos altos e baixos. Ganhava muito, depois perdia muito, ganhava muito, perdia muito. Às vezes sequencial e depois perdia sequencial, então eu não estava me sentindo realmente bem naquele mercado, né? Então eu preferi ir para outro mercado e tentar outras coisas. Passei um tempo sem operar, inclusive, até perceber que no mercado de Forex eu estava, enfim, indo muito bem e, pô, vamos operar no mercado de Forex porque é um mercado que eu realmente me encontrei. Outro desafio que eu enfrentei, muita gente enfrenta, né? Normalmente para entrar no mercado, as pessoas acabam enfrentando esse tipo de desafio, é a falta de dinheiro. Apesar da minha mãe e meu pai terem me dado tudo possível, eu não vim de uma família rica, né? Não tem posses, né? Nós somos pessoas normais, né? Normais, família de classe média no Brasil, normal. Hoje eu não vivo mais no Brasil, mas na época eu vivia, e quando eu comecei, eu fiz o processo inverso do que a maior parte de vocês está fazendo. Eu fui para o mercado de trabalho, eu fui trabalhar no banco, eu sabia que não ia dar para levantar uma grana sozinho, tipo, não ia dar. Então eu comecei brincando com bolsa e tal, aí eu fiz alguns cursos. E aí entrei já na faculdade de economia, levantei um dinheirinho, comecei a brincar, falei, não quero mais, né, engraçado, mas falei, não quero mais fazer isso. Aí fui trabalhar numa empresa e tal, fiquei 6 meses como estagiário e tal, pô, falava com a galera sempre de investimentos, e eu falei, cara, pô, aquilo lá até que era legal, talvez seja a área do banco que eu tava, que eu não gostava muito. Voltei pro banco, para outro banco, obviamente, e aí como estagiário ainda, e aí continuei trabalhando, né, fui efetivado em outro banco, né, pulei uma etapa, na verdade, por sorte, ou acaso, ou merecimento, enfim, Deus, na minha opinião, mas aí as coisas foram funcionando, cara, eu fui operando, ganhando dinheiro, e aí eu operava a minha própria grana, e as coisas funcionaram. Eu sei que as pessoas às vezes acham que para o outro é muito fácil, mas para mim foi muito difícil. Eu passei por muitos baixos, né, na minha vida financeira, não foi nada fácil, nada caiu do céu. Então, por isso que eu falo sempre pra galera, ó, cara, é muita fé em Deus, muito trabalho,
e muito, enfim, seguir as coisas sendo honesto, fazendo, sabe, o certo, porque uma hora você chega lá, uma hora Deus te ajuda e você chega lá. Mas nada caiu do céu. Então é um desafio que você vai enfrentar possivelmente. É claro que se você já tem uma grana para começar, isso é ótimo, mas a maior parte da galera não tem. Então o que você pode fazer? Não tem problema você ir trabalhar numa loja, ser estagiário. Cara, não tem vergonha nenhuma você trabalhar. Eu vejo as pessoas às vezes com vergonha de falar, eu sou trabalho numa loja, trabalho, sei lá, numa loja não, sabe? Porque isso é bem comum, mas vergonha às vezes de alguns trabalhos e tal. Vergonha é não trabalhar, é você não ter força de vontade para levantar e para ir à luta, cara. Não tem vergonha nenhuma, entende? Nenhuma. É assim como eu falei, eu já vivi altos e baixos e, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de que eu passei, da situação financeira que eu passei difícil. E é isso, hoje eu tô bem e eu dou muito valor ao que eu tenho justamente por não ter, né, vindo tudo ao acaso, vindo tudo super fácil. Então você tem que lutar e falar, meu, beleza, é o que eu quero fazer. Eu não vou ter pressa, né? Não vou ter pressa. Eu vou fazer as coisas direito, eu vou trabalhar e vou chegar lá. Não tem muito... É como eu falo, cara. Deus, ele é muito bom. Ele vai te ajudar. Se você fizer as coisas certas, se trabalhar, tal, você vai chegar lá, entendeu? Mas você não pode também ter vergonha do trabalho. Não vou fazer isso porque não é legal, não vou fazer aquilo. Cara, aí fica difícil, entende? Você tem que ir atrás, tem que ir à luta. E todo mundo passa por esse desafio, principalmente no Brasil, onde, né, a gente tem uma população muito grande, que a maior parte das pessoas não tem 10, 20, 30, 50 mil para começar. Você tem que começar de baixo, todo mundo começa de baixo. Então, cara, vai à luta e é um desafio que você vai transpor, eu tenho certeza. Outro desafio, cara, que também, assim, eu acho que vale a pena, é a questão da expectativa. Muita gente entra no mercado com muitas expectativas e quer ganhar dinheiro rápido, quer solucionar a vida rápido. Eu acho que eu também tinha essa expectativa. Eu já falei disso em alguns vídeos, né? Quando eu entrei no mercado, meu objetivo era bem simples: ganhar muito dinheiro, ficar rico e só surfar. Eu falo isso, é verdade, né? É engraçado, porque era uma coisa assim, cara, que eu tinha muito claro na minha cabeça. Eu falava, eu tenho que surfar todo dia, a hora que eu quiser e tal. Eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar só surfando e tal. E hoje mesmo, se eu, né, quisesse, eu não pararia de trabalhar, porque é bom trabalhar no final das contas. Mas esse era meu objetivo, eu tinha 17 anos, então era a minha cabeça na época. E eu entrei no mercado, né, com essa visão. E muita gente entra no mercado com essa visão. Mas leva tempo. Eu já falei sobre isso, né? Sobre todo o processo de você se tornar um trader profissional. Leva tempo. Então, você tem que entender que vai levar um tempo. Você tem que entender que se durante um tempo você tiver que trabalhar em paralelo, não tem problema nenhum. No mercado de Forex, por exemplo, você pode operar de madrugada. Mas aí eu vou ter que acordar muito cedo. Cara, é como eu falei, entendeu? Você tem que ter coragem e partir para a luta. Não tem muito o que fazer. Então, depois você vai para a faculdade, depois você tem que trabalhar, ou depois se você já é formado, você tem que trabalhar, cuidar dos filhos, tudo bem, mas você pode acordar às 4 horas da manhã e operar. Eu te garanto que se eu, né, tivesse a oportunidade de começar de novo e alguém me falasse, olha, tudo bem, cara, só que você vai ter que acordar às 4 da manhã, durante 4 anos você vai dormir pouco e tal, eu faria, sabe por que eu tô falando pra vocês? Porque eu fiz isso, né, tipo, eu acordava, não vou falar que eu acordava super cedo, mas eu trabalhava muito, e, cara, ia lá pra luta, não tem essa, né? Então é mais ou menos o que eu tava falando anteriormente. Você tem oportunidades, você tem formas de fazer as coisas funcionarem. Então você tem que tentar, você tem que continuar tentando. Então eu acho que esse é um ponto importante. Mas você, ao mesmo tempo, tem que dar tempo ao tempo. Não adianta, quero ganhar dinheiro para amanhã, cara. Pô, não vai rolar, entendeu? Você vai ter que dar um tempo para as coisas funcionarem, porque o processo leva um tempo, né? 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Bom, tem outros desafios também que a gente poderia falar, mas eu acho que esses são os principais. Eu gostaria muito que você compartilhasse aqui sua opinião nesse vídeo, me falasse quais são os seus principais desafios, assim talvez eu possa fazer algum vídeo te ajudando. Eu sei que o emocional é uma questão que pesa muito para as pessoas, principalmente no momento que as estratégias estão dando errado, é uma coisa que é um pouco difícil. Existem outros desafios que vocês têm aí, eu quero que vocês compartilhem, não tenham vergonha, porque vai ser um prazer eu tentar responder e tentar ajudá-los nesse processo também, tá? A gente se vê numa próxima, obrigado, um grande abraço, valeu, tchau!